Boa noite, galera. Estamos aqui em mais um episódio do Tritopano. Hoje recebendo Tassi, essa fera aí. Vamos conhecer um pouquinho mais da vida dele. Queria agradecer aqui os patrocinadores, a agência Tritop, para você que quer alavancar aí seus negócios na internet. Pode contar comigo aí, com o Giovanni, pode chamar a gente aí. O link vai estar na descrição. Agradecer também o Instituto Educacional Projeção, para você que quer aí inscrever seu filho aí na escola, matricular seu filho aí na escola, pode procurar a galera lá, quando tá todo mundo pronto para te atender lá e dar uma boa educação aí pro seu filho. E também uma novidade, o Jovs Burger, patrocinando aí a gente também. Hoje, inclusive, tem segunda-feira, tem um cashback lá, se for comprar, vai ganhar cashback. Então, vai lá também no link aqui, chama a galera lá e vamos pra cima. Show de bola. Só para reforçar, segunda, terça e quarta tem cashback lá no Jovs Burger. Tássio, boa noite. Muito obrigado por aceitar o convite. Você é um cara que eu tenho um carinho muito grande, né, nos últimos meses aí, tá? A gente teve um alinhamento e tal. Fica à vontade, vamos falar de você, falar de sua trajetória, falar um pouquinho de sua história aí. Beleza pura? Boa noite, Giovanni. Boa noite, Eric. E, assim, bem já registrado desde cara que realmente é um prazer. Tanto é que você viu lá que eu não fiz esforço nenhum pra gente poder vir aqui nesse bate-papo. Verdade. Porque eu acredito que a gente, na vida, a gente tem que estar realmente rodeado de pessoas do bem, pessoas bacanas. E, assim, por mais que a gente está nessa corrida do dia a dia, mas deixar bem destacado aqui que eu acompanho o trabalho de vocês. Show de bola. Entendeu? E desde já parabenizar pelo trabalho. Obrigado. Deus abençoe vocês. Parabéns por ter sido escolhido, igual o Ericão fala, que só entra a águia. Só águia. Ô Tassi, pra iniciar essa conversa nossa, pra quem não sabe, às vezes as pessoas te conheceram agora, você, na infância pra adolescência, você participava do grupo ali de natação, com o Lou e tal, Wallace. Conta um pouquinho como é que era, os torneios que você disputou. Eu lembro que tem uma vez, você, Yuri e Geraldo voltaram uma vez, teve uma comemoração. Conta um pouquinho do Tássio nadador, atleta. Eu também não sabia, né? Eu comentei com o Ericão. Assim, de fato, como eu particularmente eu fiz faculdade fora e tudo mais lá, então fiquei uma boa parte do tempo fora de Carlos Chagas. E realmente aqui vai ser uma oportunidade porque poucas pessoas conhecem esse outro lado nosso, né? A minha questão da natação, eu iniciei a natação com aproximadamente uns 6 anos. Eu estava lá no clube, né? Na época, quem era responsável pela natação e também pelo clube era o Wallace Norte, né? Querido Lou aí, mandou um abraço. E aí, praticamente de um sábado ou no domingo, não me lembro muito bem, sei que era final de semana porque realmente lotava, né? O clube era bem recreativo. Quando lá. O clube era clube. Era clube. E foi um fato muito curioso. Assim, eu gosto muito de falar que na vida da gente acontecem muitas coisas que hoje eu enxergo com um propósito. O que aconteceu? Eu estava lá no clube, eu lembro como fosse hoje, eu e meus irmãos. E aí, uma pessoa conhecida nossa lá, amigo dos meus irmãos, foi brincando aquele negócio que antigamente tinha, né? De chegar na borda da piscina, empurrar e tudo mais. E eu sei que eu nunca tinha entrado na piscina do lado fundo. E aí, um colega de meu irmão Lucas chegou, simplesmente pegou e... Você sabe nadar? E na hora que eu falei, sei, pra falar não, o cara já jogou lá dentro. Ele só escutou sei. Só quando caiu lá dentro, os caras não sabem nadar não, tal. Aí é questão de sobrevivência de vida mesmo. O que aconteceu? Eu não sei nem te explicar como. Eu consegui sair dentro da piscina. E aí, moral da história, quem tava lá perto? Um chinco que depois virou uma história de vida. O Lou. O Lou me enxergou, me perguntou quantos anos eu tinha. Aí eu fui e falei de quem que eu era filho e tudo mais. Que massa, E o Lou bicho. falou assim, você tem interesse em praticar a natação como esporte? Eu falei assim, amor, mas não tem... Por que parece até história de Eu tô comemorando aqui que eu fiquei vivo, você tá querendo... tipo assim, eu falei assim, moço, mas como assim? Fazer? Não, eu vou conversar com seu pai para você fazer parte, porque na época não existia essas questões desses programas que hoje tem, Bolsa Atleta, essas coisas assim nesse sentido. Mas o Lô inventou aqui em Carlos Chagas que ele me chamou, não, você pode vir nadar, vamos começar gratuitamente aí. Que show. E aí vamos ver o que dá. Nesse papo que eu tive com o Lô, praticamente eu nadei 13 anos na minha vida, dos 6 aos 18. Caramba. Que aí eu só parei de nadar na realidade quando eu comecei a fazer faculdade e fui embora. Nesse meio tempo,
quando a gente chegou mais ou menos ali nos 13 a 14 anos, iniciaram as competições, né? Nacionais e mineiro, e a gente tinha uma delegação de atleta fora do normal. Alô, montou um time. Nossa senhora, ó, tinha, você falou, Yuri, na Academia Copos, Iron Norte, tinha Léo que a gente chama Léo Tucano, Robertinho. Tinha Geraldo também, Roberto, que era mais... Sim, na verdade o Geraldo era, sendo bem honesto com você, o Geraldo era o ídolo nosso. Porque a gente vinha de uma, vamos dizer assim, fazendo analogia com nossa área juvenil, futebol, a gente vinha ali da base e o Geraldo já era o topo. E tinha a Andressa, tinha um primo de Yuri, chamava Atos, chama Atos. Então a gente tinha uma delegação bacana demais. As resenhas, as viagens, era tudo resenha. Fazia bonito, onde é que ia? Nossa senhora, você tem ideia, nessa época, o pessoal olhava para nós e falava assim, é igual no futebol, você chegar, por exemplo, um time aqui de Carlos Chagas, jogar contra o América Mineiro e o Atlético, chegar lá e fazer bonito, ou ganhar, ou empatar, alguma coisa nesse sentido. Então a gente chegava, você tem ideia, nessa época, Iron foi vice-campeão mineiro, o Yuri foi vice-campeão da Copa Internacional. Então, assim, aconteceu tudo muito rápido e a ascensão nossa foi muito grande. E, inclusive, o Lô, na época, ele foi chamado, igual no futebol mesmo, foi chamado para poder treinar o Barroca, que talvez para vocês que não é da natação não conhecem, mas é um clube extremamente referência estrutura. E conhecido. Tinha o próprio o Minas Tênis Clube, porque lá eles separavam os atletas de ponta e por etapas, e aí eles chamaram o Lô para poder fazer uma parte de um determinado time lá, né, para poder negociar. Então, assim, a gente teve uma ascensão muito grande nessa época. Era um time realmente muito forte. E esse fato que você mencionou aí foi bastante interessante. Eu guardo isso também minha vida toda, contando até nas resenhas, porque quando a gente foi numa disputa de um campeonato, né, que era uma Copa Nacional, inclusive nessa Copa Nacional, por ir pareça, eu nadei junto com o Rogério Romero. Caramba! Tava na mesma competição que eu. E aquilo ali, você vivenciava aquilo ali, nadar com o seu ídolo. O Rogério Romero vinha de Olimpíadas e tudo mais, aqui não entrava na cabeça da gente. E aí a gente foi medalhista, eu e o Yuri foi medalhista. Aí quando chegou aqui, meio que inesperado, tudo cansado. Não, vamos fazer uma carreata, vamos. Eu lembro dessa carreata. Aí chama... No caminhão de bombeiro, não era? Aí pega o carro lá, pega o carro aqui, não tem carro nenhum. Qual o carro que chega? O carro que coletava o lixo, rapaz. A caçambona. Isso foi uma resenha por muitos anos na vida aqui. Mas é uma resenha que a gente guarda no coração. Outro fato também interessante, que é quando a gente está lá em casa, né, de forma recreativa, aí quando aparece alguma coisa na televisão, o pessoal me mata na resenha, vai começar aí de novo. Teve uma competição que eu ganhei de Thiago Pereira. O recordista do pão lá e tal. Eu ganhei dele. Aí toda hora, se eu ganhar desse cara, eu só que não fui pra frente, porque eu tive que trabalhar. Foi estudar, tem que estudar. E teve sorte que tinha, né, o apoio. Mas enfim, foi uma época que eu guardo até hoje, porque eu lembro que uma reunião que a gente teve, Lô fez uma frase que eu guardo hoje até a minha vida. Ele virou e falou assim, olha, se eu não formar um atleta aqui profissional, pelo menos homens eu estou formando. E eu levo isso para minha vida até hoje, sendo bem honesto com você. Porque ele pegou uma fase da nossa vida, Eric e Giovanni, que podia acontecer de qualquer coisa. Desbandeirar, e você sabe como é que é a vida hoje de jovem. Na época mesmo da formação Na formação até do caráter. Do caráter. Então, tipo assim, eu particularmente, eu nadava na época lá 5 horas da manhã, chegava em casa às 6h30, tomava um café e ia para a escola. Chegava da escola, 11 e pouca, almoçava, 1 hora e ia para academia. Voltava da academia 3 horas, nadava de 3 às 5. Então, chegava às 7 horas da noite, estava dormindo. Você convivia muito mais com o Lô e com os meninos do que sua casa, até a sua escola. Perfeito, era a família mesmo. Era essa descrição que eu consigo dizer daquela época. Tanto que hoje todos eles são meus amigos e são referências aí, tanto como homens profissionais. Você pode observar, ninguém teve nenhum problema. Inclusive o Iron hoje ele é professor de natação lá em São Mateus. São Mateus. Eu tenho um bom tempo que eu não tenho muito contato com o Iron, mas igual eu falei que eu acompanho. Uma pessoa mesmo me falou que eu também acompanho também. Que ele é professor lá, acho que é São Mateus, desde a categoria pequena. No Espírito Santo, acho que parece isso, que tá. Isso. Não, inclusive uma vez teve um campeonato aí que eu não pude ir porque eu não estava aqui, mas eu fiquei sabendo que ele trouxe a equipe dele aí.
Aqui em Parabéns. Eu fico muito feliz de saber que todo mundo teve sucesso na vida. Ô, Tassi, e no início você falou que não tinha esses programas de apoio e tal. Como é que viabilizava? Vocês tiravam do bolso para ir competir? Como é que... O bolso se virava, o comércio abraçava, como é que era? Sim, uma boa parte era o próprio município, através da prefeitura e tudo mais. Depois de um certo tempo, quando tiveram alguns problemas, né, que a gente identificou lá, política, essas coisas nesse sentido, aí o Cicobi, uma boa parte também de um tempo, ele abraçou a causa lá da natação. Hoje, basicamente, eu não sei muito te falar, mas até quando eu nadava, existia esse apoio. E família. Se cobria deslocamento, hospedagem, mas ali você ia comer um trem. Para completar, sempre tinha. Você levava. Tinha que tirar do bolso. Tinha que levar. Sempre era o patrocínio próprio, vamos dizer assim. O patrocínio. Isso sempre foi referência na natação aqui, né? O que você acha que foi que mais causou a debandada para não ter mais? Você não vê nem ninguém nadando aqui mais. Em que momento você acha que foi enfraquecendo? Abandonou, não sei. Assim, a natação, como qualquer outro esporte aqui em Carlos Chagas, eu acredito que falta realmente um pouco de apoio, porque são esportes que trazem, de uma certa forma, um pouco dá aquela traz um gasto a mais, que isso teoricamente não pode dar um retorno, vamos dizer assim, ou político ou financeiro para determinadas pessoas. Então, o que eles aproveitam nessa situação? Eles preferem, de uma certa forma, investir em coisas que eles conseguem enxergar como um retorno, tanto financeiro, como político, como imagem, do que necessariamente apostar em um menino, por exemplo, 12, 13 anos, para ter um retorno ali no 15, 16 anos. Aí eles conseguem enxergar que isso vai ser um gasto muito grande em relação ao benefício que eles podem ter lá na frente. E o que acontece? É aquilo que eu falei anteriormente. Pega uma fase muito crítica do adolescente, que a pessoa está começando ali a ter uma namoradinha, começar a sair, começar a beber, principalmente. E aí é uma linha quase que invisível entre realmente manter o foco e que a palavra que a gente utilizar que é desbandeirar, né? A pessoa perdeu o foco e aí começar a ir no caminho que realmente fica difícil de controlar. Então, eu acho que a causa principal que houve na nossa época, e aí foi uma bola de neve para chegar até agora, foi realmente o apoio, porque eu acredito, independente de governante, eu acredito que o poder público tem que fazer parte dessa tem que caminhar junto, não tem que encaminhar, tem que ter a maior fatia do bolo, a maior contribuição. Você falou aí, eu concordo também, é um setor que é ruim de voto, então o cara às vezes prioriza outra área justamente tentando em reeleição e tal. Quantas vezes eu já enxerguei, quantas vezes eu ouvi, já enxerguei a pessoa chegar e falar assim, não, enquanto eu vou gastar aí R$5.000 para levar um atleta de natação, eu consigo fazer um campeonato na várzea ali que vai encher de gente. E assim, lógico que a base tem que ter o campeonato, mas são totalmente diferentes as expectativas, os objetivos, entendeu? Então, assim, eu acredito que o que aconteceu na época foi isso, porque a gente ficou, na realidade, impedido de competir, porque existe algumas taxas, algumas contribuições que tem que ser feitas para a Federação Mineira, para a Federação, né, Confederação Nacional, e na época ficou inadimplente. É tanto que teve um período que o pessoal nadava, treinava aqui, mas competia pelo Philadelphia de Valadares, justamente para não louco naquela luta dele não deixar acabar de vez. O jogo cintura, então vamos treinar. Pra caralho. Nossa, era a vida dele. Então assim, ele pegou você com 6 anos, a formação completa. 6 anos. E eu parei de nadar aos 18 e ele continuou lá ainda. Quando você parou aos 18 ainda, já tinha uma reformulação, já tinha uma galera chegando, tinha uns torneios acontecendo, já estava enfraquecendo. Já estava enfraquecendo. Eu lembro que tinha uns 2 ou 3 que eu me lembro de cabeça, que era aquela Anne Mendes. E Pablo também, de Narizão também, nadava na época. Eram as duas referências que eu tenho na cabeça, que eu lembro que nadava. Mas ali o apoio já estava... Já tinha bem... Eu lembro que o patrocínio era quase que escasso mesmo, e aí ficava pesado. Porque as competições de natação, por ser querendo ou não, por ser um esporte mais elitizado, então as competições eram capitais. Eu mesmo, na época do período que eu nadei, eu visitei, para ser bem honesto com você, só as 2 capitais que eu não fui,
foi Manaus, que na época foi só Iron que tinha conseguido. Você rodou esse Brasil todo? Todinho. Todas as capitais, você imaginar aí, o Sudeste. Carregando a bandeira de Carlos Chagas. Carregando a bandeira de Carlos Chagas. Pra você ter ideia, eu até falei assim, a correria do dia a dia, mas eu ia falar assim, não, eu vou levar a fita lá. Eu tenho uma entrevista no Sport TV, mano, lá no Fortaleza. Aí quando a gente tá lá em casa, lá, eu fico fazendo essas resenhas que é bom. A gente tem que postar nas suas redes sociais. Depois eu vou depois falar, que a gente subir esse vídeo, né? Aquela fitona cassete. Mas depois eu vou ver se eu passar ela pra DVD aí, pendrive. Pendrive pra gente fazer isso aí tem esse estético. Era bom demais, porque a gente associava a questão da competição realmente aproveitar o momento. Você tem ideia, quando a gente competiu no Rio, nós ficamos hospedados no mesmo hotel do Botafogo. Na época, Gonçalves, Túlio Maravilha. E você tá ali, você vivenciar aquilo ali, mas tomar café no mesmo hotel dos caras, é trem de outro mundo. Eu lembro que tem uma resenha até de Wes Chororó. O Wes Chororó tava lá com a gente lá, que geralmente ia ele, ia Coscó, para poder justamente pegar aquela, não eram os psicólogos, mas não deixava de fazer um trabalho, né? E aí fazia aquela recreação com a gente ali e tirava aquele peso da competição ali e tal. Apreensão também. E aí o Wes estava lá e cismou que era repórter também, que estava lá infiltrado para postar. E eu lembro que era Flamengo e Botafogo, era um clássico. Caramba. E ele tava lá com aquela câmerazinha que ele filmava nós, mas foi lá no café, eu tô aqui com o Botafogo. Ele também tem um material bacana, o Wes Choró, tem um material bacana dessa viagem. Foi uma ele conseguiu falar com os atletas lá? Conseguiu, o pessoal atendeu. E ele é botafoguense também. Ele é Botafogo, conheço dessas coisas. Não, era resenha demais, não sei se a natação, eu lembro. A gente conheceu, numa viagem mesmo que a gente teve no Nordeste, no Fortaleza, nós conhecemos aquele Nordeste todinho. Porque você fazia as conexões, então parava, por exemplo, nessa vez mesmo que nós fomos no Fortaleza, nós paramos em Salvador, Recife. Aí você vai subindo e conhecendo. E a grande delegação de quantas pessoas? Não, aí nesse caso específico é quando ia. Era menos. Porque nesse caso específico desse campeonato, foi uma final do Campeonato Brasileiro. Nesse fato específico, só foi eu, Yuri e Lô. Nesse, por exemplo, que eu te disse lá de Manaus, que eu não fui, só foi Iron. Só Iron conseguiu ir. Entendi. Então, dependia de como que você... Era pontuais, né? Esse aqui, essa categoria, eu vou levar esses. Esse aqui... Não, e você tinha que atingir, né? Um índice e tudo mais. Aí só iria as etapas eliminatórias. Você pontuava os campeonatos mineiros e tal. Aí você ia pro regional, pro Sudeste. Aí você conseguia os índices, conseguia os tempos. Na época, você tinha que encaixar no mínimo entre os 16 do Brasil a poder ir. Aí você encaixou, aí você poderia ir no campeonato para poder disputar. Mas foi uma fase da minha vida que eu carrego com carinho até hoje. Eu acho que, pelo que eu escuto, e a natação foi o que trouxe mais resultado assim para a cidade, levou o nome da cidade mais esportivamente falando, né? Deve ser de até por ser maiores e mais pessoas, né? Mais. Anne foi campeã mineira, né? Quem? Anne teve bons números, né? Acho que foi campeã mineira, né? A formação de Lô é sinistra. Aí você falou que ficou até os 18 anos e você saiu para estudar, para trabalhar fora. O que aconteceu? Isso aí, o que aconteceu? Aí veio aquela fase, né, que você, como diz o outro, seu pai chega e fala assim, agora você tem que ganhar agora, papai. Aí, sentando, fizemos natação não te deu dinheiro ainda não. Bora caçar. E aí o que aconteceu? Porque quando você chega em determinada... Só uma introdução da natação. Quando você chega a uma determinada idade, aí começa algumas coisas, alguns fatores ficar preponderante. Por exemplo, o tamanho. A altura. Aí vem a questão da força, essas coisas nesse sentido. Então aí a distância entre realmente os 11 aumenta. Aí quando for assim, realmente não dá pra você. E aí aí eu falei assim, não, realmente eu comecei a ter que trabalhar. Aí nós fizemos uma reunião lá em casa. Aí entra um outro fato interessante na minha vida. E aí meu pai sempre quis que eu fizesse direito. E aí, por algum motivo pessoal lá, eu não fui fazer o exame, né? Antigamente tinha vestibular e era na FENORD lá, era concorrido pra caramba.
E eu não fui por questões, né? É o que eu tô te falando, 17 anos, você ainda tá naquele negócio aí, tem uma parte que é rebelde, outra parte que é, né, responsável, outra... Tá confuso ali, não sabe o que... Aí eu falei assim, não vou. Eu vou ficar 6 meses aqui, formei o ensino médio, vou ficar 6 meses aqui, eu não vou. Só que entre eu falar que eu vou ficar 6 meses, cara, não foi nem 10 dias. Falei assim, agora você se vira aí e arruma o que você tem que fazer. Aí eu tinha feito, na época, foi um dos primeiros exames do Enem. Aí eu não sei como te falar. Aí por isso que eu falo que isso é questão de propósito mesmo, de vida. O pessoal da DOC me ligou, ó. Você foi classificado aqui com a nota do Enem. Eu falei, mas como? Se eu nem fiz vestibular? Ah, não, mas o Enem, o governo manda, porque a gente tem algumas cotas aqui e tudo mais. Aí eu falei assim, mas e qual curso? Eu falei assim, não, você pode escolher. Aí na época tinha administração, ciências contábeis e ciências contábeis, administração e serviço social. Então, aí por eu isso falei que assim, você fez primeiro. não, aí escuta pra você ver, vamos chegar lá. Aí eu fui e falei assim, não, então eu vou começar a fazer ciências contábeis. Aí eu comecei fazendo ciências contábeis, na turma nossa aqui também era boa pra caramba. Quando eu iniciei contábeis, eu fiz com o Pablo, contador, fiz com Michele Coutrinho, que tem um. Então, assim, a gente ia todo dia e tudo mais e tal. E aí passou 6 meses eu na contabilidade com um compromisso com meu pai que eu iria fazer o vestibular de direito. Só que aí eu tomei amor pro contábil. E aí você vai fazer direito, eu disse, pai, mas eu gostei de contábeis, eu quero continuar, não, e tudo mais. Aí o que acontece? Aí num belo dia lá, numa reunião, que a gente tem costume de sentar na mesa lá todo domingo. A família. Aí, não, então você vai tentar fazer os dois. Aí eu comecei a fazer as 2 faculdades ao mesmo tempo. Caramba! Direito de dia e contábeis à noite. Isso foi meados de 2009. E aí o que aconteceu? Aí vem a grande primeira virada da minha vida. Quando foi em 2010, eu lá fazendo as 2 faculdades, né, tudo, como diz o outro, tudo por conta e tal, só por estudar. Aí meu pai faleceu. Aí quando meu pai faleceu, que veio aquela pancada que você fica sem chão, né, sem saber realmente o que vai fazer, eu fiquei aéreo, vamos dizer assim, uns 6 meses. E aí eu e meus irmãos decidimos, não, então os 2 trabalhando numa instituição estadual, né, na Copasa. Falei assim, não, então o único que tem disponibilidade para voltar é você. Aí eu abri mão da Contábeis e continuei o direito. Aí você voltou pra cá e ia estudar todo dia? Todo dia eu ia estudando. Aí depois que eu formei, era uma realização minha pessoal, eu fui e voltei a fazer contábeis. Aí eu formei nos 2 cursos e hoje, graças a Deus, trabalho e vivo dessas 2 profissões. Show de bola. Hoje você pelo pouco que eu conheço você presta serviço para algumas prefeituras na região e tal. Conta um pouquinho desse serviço, se tem um lado politiquete, se atrapalha, se você consegue separar, como é que funciona? Assim, eu acredito que foi uma coisa, na realidade, foi puxando outra. Porque você fala assim, mas você não gosta de política e tudo mais, eu vou estar mentindo. Porque é só questão mesmo de visão. Eu, particularmente, eu vou lá, né, na origem da palavra política, e que na realidade o política é governar para o bem. Então o que na realidade está acontecendo é a inversão de valores que o pessoal está aplicando, é a politicagem. Exatamente. Então assim, quando a pessoa fala assim, mas você gosta de política, e tem aquele preconceito de que tudo que é política é ruim. Exatamente. É essa, vamos dizer assim, mística que a gente tenta de uma certa forma tirar do pessoal. Então o que aconteceu? Desde a faculdade que eu venho desempenhando esse trabalho na questão mais, vamos dizer assim, da administração pública. Inclusive, minha monografia do curso de Direito foi relacionada à administração pública. A relativação do princípio da autotutela. O que seria isso? Só para poder vocês entenderem no contexto atual meu. O porquê que a administração pública não pode rever os seus próprios atos. Por exemplo, o gestor fala assim, não, eu realmente errei, eu realmente fiz uma coisa ruim para a sociedade, mas deixa eu rever. Será que precisa acionar o judiciário? Será que precisa gerar um dano até maior? Porque na maioria das vezes a gente vê muito isso. O administrador público, ele, ao invés de ele corrigir o erro e persistir nesse erro, acaba gerando um prejuízo muito mais do que se tivesse revisto. Então aí você começa a estudar algumas áreas e começa a ver conceitos e ideias de que é possível realmente ter vamos dizer assim, uma administração pública bacana. Tanto é que tem vários, né, administradores públicos aí que são referências. Então o que aconteceu? Com esse trabalho que eu fiz,
a gente desempenhou algumas ideias, algumas doutrinas, vamos dizer assim, na área contábil e de direito da público, que foi me puxando. E aí o que aconteceu? Em 2012, se não me engano, vamos dizer assim, o iniciante foi meu irmão mais velho, Tarcísio, que também é advogado, que foi ser procurador jurídico de um determinado município. Então, essa foi a porta de entrada, vamos dizer assim, nesse sentido, para a gente chegar até onde a gente está hoje. Entendi. E nesse desempenhar de 9 anos aí, praticamente, a gente veio evoluindo. E hoje, atualmente, eu trabalho numa empresa que ela tem uma referência regional, e dentro dessa empresa a gente faz a assessoria jurídica contábil. Só para poder citar aqui, a gente tem serviços prestados hoje em Catugi, tem serviço prestado em Bertópolis. Hoje mesmo você estava onde? Eu estava em César Zé Moreira. Cheguei na correria, falei assim, não, deixa eu ir lá, que senão o Giovanni me pega. A gente está lá fazendo um trabalho lá, tem alguns trabalhos que são assessoria e outros trabalhos que são específicos. Vou te dar um exemplo. Agora mesmo eu estou fazendo um trabalho específico na Câmara Municipal aqui que chama de recuperação de crédito previdenciário. O que a gente descobriu alguns 4, 5 anos atrás? Que as alíquotas que a administração pública estava aplicando, elas estavam sendo maior do que deveriam. Eles pegavam, por exemplo, eles não faziam uma análise, deixa eu ver o servidor Giovanni, deixa eu ver o servidor Eric. Eu não quero saber nenhum dos dois, eu quero aplicar um só. Então, quando você faz um estudo individualizado, você consegue absorver de que está cobrando de A mais do que B. E hoje consegue recuperar esse? Aí consegue. Aí o que acontece? Quando foi para a área, judicializou, né? A Receita Federal judicializou isso, a Receita falou assim, peraí, beleza. Eu posso até reconhecer que você colheu o imposto maior, mas eu não vou te dar dinheiro. A opção que eu te dou, você abre um processo administrativo e compensa, porque todo mês tem que fazer o recolhimento de qualquer forma. Então é isso aí, a gente faz esse trabalho que realmente é uma economia, igual mesmo. Agora mesmo o projeto do presidente da Câmara atual é fazer a aquisição de um veículo. E a gente vai fazer através dessa recuperação de crédito. Hoje você é o advogado da Câmara? Eu sou o contador. O contador. Na realidade, eu sou contador contratado pela empresa que presta serviço lá para a Câmara hoje. Entendi. Mas o técnico, vamos dizer assim, nesse sentido, sou eu. A alíquota previdenciária? Na realidade, a INSS a INSS. É de todos os servidores? De todos. É que teve até um aumento agora no começo do ano. Só que aí a gente tem que separar um pouco, porque aqui em Carlos Chagas tem uma particularidade que aqui tem um instituto próprio. Essa questão do INSS é só, no caso, para os contratados. Que é o IPMCC. IPMCC. Você falou que seu irmão foi o primeiro e tal. E como é que vocês foram fortalecendo e tal? Como se diz, vocês não estavam aceitando, conformado e tal com as administrações. Como é que vocês foram fortalecendo e montando um grupo, que hoje vocês já disputaram 2 eleições, fizeram 2 vereadores? Um bom tempo, vou falar bem franco, um bom tempo eles criaram essa imagem de que era uma questão pessoal. Mas assim, deixando bem claro, tudo na vida é motivado por uma questão realmente pessoal. Então o que aconteceu? Aconteceu um fato particular com a gente, que a gente entendeu que realmente era um absurdo, que era uma injustiça, o que foi realmente confirmado, foi confirmado através de decisões judiciais e tudo mais. E isso aí motivou a gente a falar assim, não, peraí, se a gente realmente for ficar parado, cruzado os braços e não tentar, porque o que a gente parou na primeira reunião que a gente fez? Desde que eu conhecia por gente, na época eu estava... Quando você fala a gente, era você, seu irmão, que mais? Eu, meu irmão, meus 2 irmãos e mais 3 amigos que a gente sempre batia um papo ali. Pessoas realmente da sociedade e tudo mais. Falei assim, mano, se a gente for parar para pensar aqui, nós estamos praticamente há 20 anos com a mesma situação, uma alternância. Só assistindo. E assim, isso se pessoas, porque qual que é o grande projeto que a gente tentou implantar? A gente quer trazer pessoas de bem para a política. Quando mesmo você anunciou que seria candidato, rapaz, você não tem noção como é que eu fiquei feliz. Por quê? Porque eu acredito que é a nossa faixa etária, a nossa, vamos dizer assim... Eu concordo. Que vai ter condição de fazer alguma coisa diferente. Não adentrando no mérito de administração que passou ou que está, mas no sentido de que realmente, se não for
modificado. Uma reformulação, uma visão diferente. Até porque, vamos dizer assim, os gestores que passaram ou que estão, tem uma forma de pensar e uma vida que vivenciou, que é totalmente diferente da nossa. Exatamente. Tá vivendo hoje. É outra realidade. Então, assim, por mais que pode ter boas intenções, que eu não entro na discussão de boas intenções, eu não entro, vamos dizer assim, nesse sentido, do ato A ou ato B da administração, ou quem é que está administrando. Na realidade, a análise que a gente sempre fez foi as consequências dos atos que eram praticados e por quem eram praticados, que aí sim caracterizavam uma questão pessoal, entendeu? Então, assim, vamos dizer assim, o nosso projeto era trazer, tanto é que na primeira eleição que a gente disputou, todos os candidatos nunca foram candidatos. Perfeito. Entendeu? Aí, na época, elegeu o próprio Acácio, que nunca tinha nem envolvido com como é que vocês que convenceram ele, como é que foi isso aí? Não, é igual que eu te falei, um cara bem popular ele sempre fez, né? Ele sempre foi apoiadores, né? Eu lembro muito bem que ele sempre, por exemplo, na época mesmo de Gilson Boiadeiro, ele era um dos principais cabos eleitorais de Gilson Boiadeiro. Então eu sempre enxergava a Cássio Narizão como um político nato, vamos dizer assim. Ele até poderia não ter despertado nele essa intenção pessoal, mas ele vivenciava. Entendi. E ele tinha realmente um contato com a população. Ele, na época, ele era motorista da ambulância e conseguia enxergar o que a gente estava enxergando. O convite foi feito para ele, igualmente como foi feito para os candidatos na época, e aí ele sagrou aí pela, talvez, amizade, pelo conhecimento e também pelo trabalho que ele sempre desempenhou aí, né? À frente dessa Com questão. certeza, esse tipo de projetos seus e tal, que já é uma realidade, afinal vocês fizeram, né? Dois vereadores, né? Não, dessa vez só foi a Cássio também, Narizão, que reelegeu. Pois é, mas batendo na porta de novo. Como é que vocês lidam com as porradas, com as críticas, igual no início, quando vocês falaram, vamos montar um partido e tal, como é que é esse momento? Ô, Giovanni, eu vou te ser bem sincero, não é fácil. Assim, existe aquele ditado, né? Se nadar contra a maré já é difícil, imagina você nadar contra um tsunami. Por quê? Primeira coisa que você tem que lutar é contra o próprio eleitor. Parece que as pessoas, por mais que eles levantam a bandeira, eu quero isso, eu quero mudança e tudo mais, mas no interior o que prevalece, infelizmente ainda, é a questão Sim. Se tiver me beneficiando, se tiver um retorno até a mim, aí eu compro a ideia. Se não, o porquê que eu estou falando isso? Porque dentre desses anos todos que a gente está à frente dessa questão, desse planejamento, desse grupo, o que a gente mais percebe é: eu não gosto, eu não comungo da ideia, mas aí a partir do momento que se cruza os interesses, aí os caras são bons, os caras são exemplo, os caras que estão certos. Então o problema todo é justamente esse: você convencer de que o correto, do que o certo pode ser mais benéfico do que está aí hoje. A longo prazo, vai fazer muito bem, todo mundo vai usufruir. Isso. Então, assim, o grande X da questão hoje é justamente esse. Assim, é lógico que a gente não pode, né, desistir. Mas o primeiro passo já foi dado. Não, é muito difícil. É muito difícil. Você vamos dizer assim, tem uma diferença muito grande. Vou usar até um termo forte aqui, mas de armas mesmo, assim, de convencimento, armas de utilização na política, que infelizmente, porque se a gente entrou com um propósito, não tem sentido a gente usar as mesmas armas. Eu gosto muito de falar quando a pessoa fala assim: moço, para que você entrou nisso? Para que vocês vão passar vergonha, alguma coisa nesse sentido? Não, eu não vou, porque acabou e minha vida continua a mesma. Perfeito, velho. Entendeu? Quem não votou e está na situação que está hoje, que vai ter que se virar, porque eu não vou, por exemplo, eu já vi muita gente chegar na época de eleição: paga isso para mim, paga aquilo para mim, por isso vocês não ganham, por isso vocês não têm voto. Bacana, mas não vou tirar, como diz o outro, não vou tirar da boca da minha filha para poder sustentar um sistema de que eu realmente não acredito. Não é nem sustentar, é alimentar um sistema que fica nessa aí. É o que mais rola você conversar com a pessoa: mas eu tô precisando de uma telha, tô precisando de um fogão, de um gás. Vixe, o que chega de pedido, e eles já associam o período eleitoral a isso. E tem o pessoal que alimenta esse sistema, que vive disso. Justamente. Se ele tá pedindo é porque alguém tá dando. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o que eu acredito que
Se vai mudar, infelizmente eu não sei, né? Não tem como eu te afirmar. Mas a ideia, a sua foi implantada, a nossa foi implantada. O primeiro passo foi dado. Foi dado. Se realmente quer ou não, aí não é com a gente. Se vai ser daqui 5, daqui 10, 20, 30. O que está ao seu alcance, vocês estão fazendo e tal, e é isso. Tanto é que, independente de política, vamos dizer assim, de período eleitoral, as minhas atitudes, vamos dizer assim, a prática minha não muda. O que eu tenho que ajudar, eu ajudo. O que eu tenho que atender de forma, vamos dizer assim, carente, eu atendo. Eu faço o meu trabalho Inclusive, social. Minha campanha se atendeu de forma... Você doou seu serviço para mim, para quem não sabe. Porque eu acredito nisso, sabe, Giovana? Assim, independente de lados, eu posso realmente divergir do seu pensamento, mas sem ser seu inimigo, sem te perseguir, sem nada. Ser adversário, respeitando, entendeu? Em busca do mesmo ideal, que é uma cidade melhor, uma cidade mais justa. Perfeito. Então eu acredito muito nisso. Eu prezo muito para essa questão de parceria, porque hoje está virando uma coisa muito predatória, sabe, cara? A gente chega, se eu faço isso, você me der aquilo. Ou então, questão mesmo monetária, eu só faço isso, você me der tanto. Então, se a gente for continuar nesse caminho, eu não sei o que vai virar. E só vai fechando, só vai centralizando grupos e tal, e não tem a pluralidade de ideias, de pensamento. Então, assim, o que eu... Não tem rotatividade. Não tem. O que eu tento fazer é basicamente isso aí. É lógico que até para isso você vai receber críticas, né? Porque quantas vezes eu já escutei, se está fazendo isso é porque tem alguma coisa por trás. Sim. Ou então vai ganhar alguma coisa. Só quer entrar lá para poder fazer do mesmo jeito. Se entrar, vai fazer a mesma coisa. Tanto é que uma das coisas que a gente sempre pregou, desde a primeira vez que a gente tentou implantar esse projeto, é que nós não vamos participar aqui em Gauchá, não vamos participar, porque justamente para poder tentar afastar essa ideia de que realmente está querendo entrar para poder fazer alguma coisa no poder, mas... É só mesmo questão mesmo de querer bem mesmo. Entendi. Como é que vocês, irmãos, os três, os Leites, vocês lidam justamente com esses ataques? Tá querendo alguma coisa maior e tal, eles fazem isso para tentar fazer isso. Como é que... Assim, a gente, sendo bem honesto com você, a gente leva... Você tem consciência? Tem. A gente leva de boa e tudo mais. Tanto é que teve um período aí que cada uma fase foi atacando um determinado, né, membro. Mas a gente leva isso porque realmente, se a gente leva de boa, porque se realmente for, vamos dizer assim, se isso for contar, nada mais, nada menos, eles vão estar atingindo o objetivo deles, que é anular. Perfeito. A forma deles trabalharem, a forma... Quando eu falo eles, eu não consigo te identificar quem. Sim, nem precisa. Nem precisa. Eu não vou falar assim, a fulano de tal, Beltrano de tal. Realmente vamos dizer assim, é o que a gente utiliza, fazendo analogia com esses filmes, e é o sistema, mas é porque realmente você não consegue mensurar A, B. Sim. É todo um contexto. Todo um mecanismo. Então, assim, quando a gente fala nesse sentido de tentar neutralizar, de tentar atacar a questão pessoal, porque eu consigo diferenciar o Giovano empresário do Giovano família, do Giovano atleta, do Giovano aqui agora na minha mesa. Então, na maioria das vezes, as pessoas fazem o quê? Quer associar sempre... Fecha isso aqui. Aquela imagem pessoal de algum desvio que a pessoa teve na vida, alguma coisa particular, que a gente acompanha. Ele sempre quer pegar pior lado seu. E talvez é um fato isolado na vida que aconteceu lá atrás, aí os caras, né? Crucifica, foca, igual você falou, foca, exatamente. O cara bebe no final de semana, é cachaceiro, como é que vai dar moral para um cachaceiro? Desse jeito, então... Em contrapartida, o que a política, falando de política, o que ela te proporcionou assim de surpreendente, assim, algo que você falou, não, isso vale a pena eu lutar por política por conta disso? Eu conheci muita gente boa, muita gente que realmente faz, vamos dizer assim, o bem, sem ter nada em troca. Eu conheci muita gente... Você fala Carlos Chagas ou a cidade você atua? Infelizmente é onde é que eu atuo, porque Carlos Chagas, o que a gente tem aqui de contato político é o que realmente o trabalho que a gente faz. Nesse tempo todo nunca participamos de administração pública, nem nada. A gente, vamos dizer assim, acompanha os atos, lógico, né, como cidadão de Carlos Chagas, a gente acompanha o trabalho que está sendo feito e tudo mais, mas não diretamente, não pessoalmente, vamos dizer assim, não temos nenhuma ligação. Essa relação. Relação nenhuma com a administração, nem aqui está e nem aqui passou. Vou voltar naquele princípio que a gente sempre pregou aqui, independente se é o Giovano, se foi o Lucas Leite candidato,
se era o ex-prefeito que iria ser mantido ou o atual que foi eleito, que é o Nano Ayos. O que a gente tenta, de uma certa forma, torcer é para que as coisas andem bem e a gente sabe que é difícil, né? Todas as áreas rodarem como uma engrenagem, mas é o que a gente torce. Então, assim, o que eu posso trazer da política, cara, é que é justamente isso que eu falei. Existem pessoas que realmente estão com propósito, estão engajadas para poder fazer o bem. Solidárias na essência. Sim, desde de ir lá vamos dizer assim, na assistência social, de realmente fornecer aquela assistência a quem realmente precisa, desde a saúde, acabar com aqueles privilégios de dar preferência. Fulano de tal votou, aí vai fazer a cirurgia primeiro. As perseguições. Então, assim, eu conheci pessoas que realmente estão engajadas a fazer a mudança do mundo, a fazer o bem e praticar o bem no dia a dia. Não é simplesmente no período eleitoral ou, né, antivéspera ou pós, vamos dizer assim, na idade eleitoral. Sua expectativa de município, você acha que esse eleitorado vai evoluir nesse sentido de enxergar além do que um saco de cimento, igual o Érico falou, uma telha? Ou você acha que está bem primário ainda esse pensamento? Assim, eu acredito que tudo na vida é movido por um momento. Se você me perguntar hoje, aqui sentado aqui, eu acredito que não está preparado. Mas isso não quer dizer que daqui 6 meses o pessoal não esteja. Inclusive pela própria facilidade que ano a ano, tempo que vai passando, a própria facilidade de você ter informação, né? O acesso à informação hoje, a velocidade. Na verdade, não é nem só informação, é aos fatos, né? Fatos, sem narrativas. Entendeu? Antigamente não, o pessoal chegava lá para poder fazer uma determinada, vamos dizer assim, campanha eleitoral, contava um fato. Exatamente. E aquilo viria até o dia das eleições como fosse verdadeiro. Fazia a narrativa do jeitinho que favorecia. Chegava lá como fosse verdadeiro. Contramão disso, hoje não. Não sei se vocês presenciaram aí o que aconteceu, falava um fato aqui, horas depois já estava ou desmentindo ou então confirmando. Reafirmando. Então, assim, eu acredito que a evolução, até mesmo tecnológica, vai contribuir muito para isso. Né? As pessoas hoje têm muito acesso à informação. Tanto é que começou essa movimentação a nível nacional. Eu acredito que vai chegar aqui realmente. Porque eu acho que é muito também de cultura, sabe, João? Por que eu vou falar isso? Porque se você for fazer um estudo, uma análise regional, Nanuque, aqui, vizinha nossa, é um exemplo disso. O pessoal lá não relage, não. Por quê? Porque, eu coloquei, cara. Se não deu certo, tchau. Dá oportunidade para outro. É tanto que já teve eleição lá que nas pesquisas o quarto colocado ser eleito. O Ramon, eu lembro. Entendeu? Então, assim, é questão mesmo de cultura. Se Carlos Chagas vai mudar para próximo ou não, aí é só mesmo a questão do tempo para entender. As ferramentas e, vamos dizer assim, o mecanismo para poder ter essa mudança do eleitorado existe. Agora realmente vai questão de cabeça. Eu acho também que falta lideranças para despertar isso nas pessoas. Esse lado de questionar e tal, de fazer o que vocês fazem, que é pesquisar, alinhar, olhar o que está funcionando, o que não está. Mas aí entra a questão, a segunda, vamos dizer assim, etapa do que eu sempre falei e preguei. A gente precisa de pessoas. A gente precisa de pessoas de bem. Aquela pessoa que está lá na casa, mas que tem a formação de opinião. Moço, essa eleição trouxe um pessoal bacana que começou a vivenciar a política e falou assim, realmente a política tem como mudar. Mas realmente é um processo que a gente não tem como mensurar a velocidade. Poderia ter dado certo, não deu. Bacana. Mas quem sabe não pode dar daqui para frente. Está sendo semeado. Então, assim, o que a gente pede, independente de partido, de grupo e tudo mais, é pessoas de bens, pessoas que contribuem de uma certa forma, indireta ou indiretamente para a sociedade, que participem realmente da política, que tire esse preconceito de que política realmente é só para... Exatamente, igual você falou no início, a política, as pessoas... E com justificativa, acho que é uma coisa muito suja, todo mundo é corrupto e tal. E tem pessoas que ignorantemente falam, não vou mexer com política não, que minha vida não muda nem fede nem cheira. Bicho, fala isso com o pessoal da Venezuela, se política não é importante. Então a galera tem que chamar a atenção do pessoal. Às vezes, até no meus grupos de amigos, tá dentro da política não quer dizer que você tem que ser candidato, não. Igual você tem que só, né? Você fica ali na contenção ali, né? Então tem que participar, tem que envolver mais, tem que
Tem que estar junto isso aí, porque senão esse é o único caminho que eu acho que... Não, eu vou usar ainda dizer que mais importante do que se candidatar é o pós. É o você fiscalizar, é o você reivindicar, é você acompanhar, porque na maioria das vezes eu vejo mesmo lá, como eu estou na Câmara lá, cara, a reunião vazia, o pessoal não se interessa. Aí que entra a questão da cultura, do costume. O pessoal tem que se mais interessar nos direitos que eles têm. Entendeu? Não é só me atingiu de forma individual, aí eu tenho interesse. Não, se atingiu agora o Eric, aí é Eric para lá. Então acho que a gente tem que acabar com essa situação, entendeu? Tem muito individualismo. Tem, infelizmente. Centraliza as coisas. Como é que você acha que... Questão de campanha, o que você achou da vitória, né, do atual? Você enxergou com bons olhos? Não falo a pessoa, eu falo de, pela primeira vez na história de Carlos Chagas, um prefeito em mandato não conseguir se reeleger. Ou seja, em Nanuque já não reelege, aqui não reelegeu. Como é que você enxerga isso aí? Mesmo que, tipo assim, o seu grupo perdeu, o meu também, eu falo porque eu olho com bons olhos. Como é que você... Não, eu assim, a gente conseguia enxergar que existia um movimento de mudança. Se era para o Giovanni, se era para o Lucas ou se era para o Nanaios, a gente não conseguiria mensurar. É lógico que existe aquelas pesquisas, mas isso aí é para pessoas, vamos dizer assim, que acreditam cegamente em pesquisa. Mas a gente rodando, pessoal no boca a boca e tudo mais. Percebia a insatisfação. Percebia. E o movimento. Entendeu? Então, assim, eu particularmente, eu enxergo com muitos bons olhos. Entendeu? Tanto é que muita gente hoje pergunta a gente, cadê que vocês sumiram? Cadê que não aparece agora? Aí sim que eu acredito que seria uma forma de perseguição. Por quê? Porque como que você não deixa a pessoa trabalhar menos, nós estamos, sei lá, 6, 7 meses agora. Como que você vai começar a criticar um trabalho de um gestor que entrou, que, vamos dizer assim, que praticamente nos 6 primeiros meses não consegue. É a própria essência da administração pública. É tudo muito engessado, tudo muito... as engrenagens, vamos dizer assim, nesse dia que os doutrinadores costumam falar muito nisso, a engrenagem, para poder um dente encaixar no outro ali, realmente demanda um pouco de tempo. É muita troca. Às vezes as pessoas, a própria sociedade, não absorve muito bem as mudanças, principalmente as drásticas, já acha que é isso ou já acha que é assado. Então, assim, eu particularmente, independente de que se não foi Lucas, se não foi você, mas se for na Nanaios, eu vejo muito bons olhos, porque realmente mostrou de que realmente o movimento tem poder, entendeu? Realmente, vamos dizer assim, o poder emana do povo. Entendeu? O povo quis e não teve conversa, não teve máquina, não teve ações pré-política que pudesse modificar isso aí. Entendeu? Eu então também. eu olho muito bons olhos isso. Eu acredito que possa ser, não um passo, mas 2 já, de vez de realmente mudar. De fazer essa reformulação. Quando o povo quer, não tem quem... Não segura não. Mas o povo tem que entender que o poder está aqui, bicho, é de movimentar. Deles. Exatamente. Eu vejo também como uma vitória para Carlos Chagas. Carlos Chagas, sim. E você foi um atleta profissional de natação, mas você sempre em paralelo jogou bola e tal. Bora contar um pouquinho. Pô, esse cara é atleta de Esse tudo. cara é a fera, moço. A gente acompanha, eu tenho você no status, eu vejo as resenhas com o Narizão e tal. Fui lá na semifinal, na final do torneio que vocês disputaram, que o Feijão teve aqui, falou. Encerra, conta um pouquinho desse Futebol, futebolístico. futsal. O cara é a fera. Não, assim... soft, bicicleta. É soft também ou é só seu irmão? Não, faz soft, eu jogo. Também? Jogo. Todo domingo nós estamos lá. É uma prática também. Porque assim, é aquele velho ditado. Você tem um amor, meu amor é o futebol. Aí vem as paixões da vida, né? A própria natação, vem a questão do iSoft, que o Érico mesmo também é um praticante. É só quem... pratica para poder entender. Né? O gosto ali, a adrenalina, a emoção de se praticar. É um esporte. Eu indico para qualquer pessoa, independente de, por exemplo, independente de físico, independente de tamanho, cara. Às vezes um gordão, um magrinho. Assim, eu acho que foi o esporte que eu mais gostei. Você é apaixonante. Hoje não jogo mais, mas foi um esporte que eu mais gostei. E paralelo a tudo isso aí, como diz o outro, o meu amor por esporte é futebol. É aquela resenha que a gente tem ali e tudo mais. E assim, sempre jogando aí futsal, igual o Érico falou, o próprio futebol de campo.
E lá pelada lá hoje lá é que negócio. O Narizão e Quisquim postaram lá e tal, falou que ganhou. É porque eu não fui domingo. Esse Narizão tá machucado, moço. Um homem que é acostumado a fazer as resenhas na rede social, ficar 14 pelado, nós estamos falando o quê? 14 pelado e Tá registrado, hein, Narizão? quase 2 meses e meio. Você imagina aí como que esse homem tava machucado. Aí eu falei assim, não vou domingo não. Eu vou deixar ele ser feliz aí. Aí disse que ganhou uma pelada de domingo lá. 14 peladas sem ganhar. 14 Puta que peladas. pariu. Olha, esse homem, ixi, Maria, convidava o boleiro, ia lá. Porque, moço, pra vocês verem como é que é a questão do esporte. Até na própria, vamos dizer assim, no próprio lazer e recreação nossa lá. A gente tá falando aqui da pelada lá do Cruzeiro. Os veteranos. E uma determinada pelada, como diz o outro, 14 peladas atrás, aí colocou eu, a Cássio Narizão e Chess no time. E o Narizão só 1 gol, 2 gols, 3 gols e nós, né? Aquele cara, como diz o outro, carregador ali de piano, só dando aí na cara do gol e ela, tum. Aí acabou a pelada, o videozinho, que eu sou isso, que eu sou aquilo, tal. Eu falei assim, não, peraí, como é que você é? Sempre que foi nós que demos os gols aí pra você poder fazer. Não, o que vocês quiserem, então aí você monta o seu time e vem Aí eu que desafiou esse. Aí lá Narizão, e aí? E agora? desafiou eu e o Chess. Nessa desafiação que ele fez aí, desafio, rapaz, foi 14 pelada. Entendeu? Então, assim. Eu acho que, ô Narizão, o pessoal tá conseguindo aí o que muita gente quer, que é te aposentar, hein? Você fica ligado aí. Eu sei que. Aí, só pra poder complementar a resenha aqui, aí ele chega lá na quinta e no domingo não consegue ganhar, aí vai lá na pelada que tem lá de Rafael Norte, lá no Rafael, aí larga, faz os gols dele, aí, ó, tá vendo aí? E aí, moço, eu só sei que a pelada lá realmente tá uma resenha bacana. É bom. É massa. A gente trabalha muito aí nessa correria aí, né? Se chegar e fazer um lazer com os amigos é bom demais. É importante, show de bola. Desestressa aquela semana toda, cabulosa. Ué, tem que ter umas mensagens aí, deixa eu pegar pra taça aí pra ler. Tem umas mensagens bacanas aqui, viu, cara? É bom, a aguinha, você falou que você arranha a garganta. A minha garganta também não tá muito boa, não. Tá. Eu sempre abro uma caixinha no dia, né? Quando é o convidado lá. Aí pro pessoal ou mandar uma mensagem ou fazer uma pergunta. Aí que é o Fred Nunes, Fred Oreia. Massa pra caramba, você até falou um pouco. Gostaria muito de ouvir o relato dele sobre o que levou a deixar a natação, já que era um atleta promissor na cidade, já com grande potencial. Também o que ele acha que teve essa experiência sobre ter o apoio ou não como atleta de maneira individual, já que a cidade tem cultura de sempre apoiar esportes coletivos, seus principais desafios em se manter atleta individual em uma cidade interior. Assim, foi um parceirão também, viu? Da época de jogos escolares e tudo mais, Fred. Que resenha. Fredão, nós temos que trazer você aqui só pra contar as resenhas. Ixi, Maria, vocês vão. Pode preparar o estômago aí pra poder ficar rindo, que Fred é um parceirão. Que vai vir ele e Liu. Vixe! Opa, fortíssimo. Então pode preparar a resenha aí, que vai ser só topando de resenha. Então, o fator principal na época lá pra mim poder abandonar, vamos dizer assim, nesse sentido da natação, foi realmente o impedimento da gente competir. Porque o atleta que, na época, por exemplo, que a gente estava no alto nível, competindo realmente em todo o Brasil, ele vive de competição. Porque olha a rotina que eu falei que eu tinha. Você vai acordar às 5 horas da manhã e parar praticamente só 7 horas da noite. Frio também, vocês nadavam? Frio e calor, e não tinha chuva, dia e noite. Então, assim, como que você vai vivenciar isso todos os dias? Por mais que faça um bem para você, para a saúde, mas como é que você vai vivenciar isso todos os dias se você não tem um objetivo principal, vamos dizer, nesse sentido? Então, realmente, atletas que vamos dizer assim, que competem, eles são movidos por objetivos, são movidos por conquistas, vamos dizer assim, nesse sentido. E na época a gente não podia, a gente estava impedido por questões burocráticas, que é isso que a gente fica mais chateado um pouco, de competir. E paralelamente a isso, aí veio a desanimação, por quê? Porque aí eu entrei numa fase que realmente eu tinha que definir ou os estudos, ou o trabalho, ou a natação. E aí
acabou que a gente tem que, né, que a vida, vamos dizer assim, continua, e a gente não olhava com bons olhos. Aceitar a realidade que financeiramente não era interessante. Não era, é tanto que na época, eu lembro como fosse hoje, o Yuri mesmo, ele foi embora para Juiz de Fora, ele tornou-se atleta do clube lá, tinha, vamos dizer assim, não vou nem falar questões financeiras, mas tinha condição de absorver, tanto que ele fez a própria faculdade dele lá, entre nadar e estudar, ele conseguiu fazer, vamos dizer assim... Ele esticou essa carreira mais por conta disso. Mas realmente o que faltou lá foi esse apoio, porque chega um determinado momento que realmente fica pesado, ou tirar do próprio bolso, fica pesado. Só tirar e não entrar, as aí, contas chegam, o cara envelhece e assim, e realmente a responsabilidade começa a bater na porta. Mas peraí, você tá com 17, 18 anos, você não vai fazer uma faculdade, você vai ficar nadando aí, e aí você chega em casa, você começa a ter conflito com a própria família, é o irmão que talvez não consegue enxergar que aquilo ali poderia dar certo ou não, e aí questiona, não, tá na hora de trabalhar, eu comecei a trabalhar mais cedo que ele, e não sei o que, aí teve esse questionamento, esses conflitos natural. Aí teve que parar. Aí eu nadei depois, um bom tempo, de lazer, realmente eu gostava muito de natação, mas competir mesmo eu parei aos 17 anos. Ele falou também de apoio mas eu acho que você já comentou um pouco, apoio a esporte individual e tal, mas você falou que tinha a prefeitura, tinha um Cicobi. A questão da prefeitura é mais uma questão de deslocamento, ou no estadio e tudo mais. Entendi. Mas, básico, foi justamente essa falta do nosso maior, vamos dizer assim, patrocinador à época, que era o poder público, que era o município, que realmente desvaneirou, enfraqueceu, e aí cada um começou a ir para um lado, não só eu, né? No caso teve o exemplo de Ura, aí o Iron já foi buscar novos ares por ele, o Léo, que a gente chama de Léo Tucano, também já deu uma parada, e aí realmente esfriou. E aí cada um foi, vamos dizer assim, foi por caminhos diversos da vida. E hoje tá aí, sem ninguém. Nossa, Grande abraço. Dá dó. Show de bola. Sávio Oliveira, doutor Sávio, fotógrafo. A idade tá chegando, doutor. Tem pra onde correr, não. Daqui uns tempos já vai virar vovô. Fala um trem desse, não. Mas... Seu menino tá quantos anos? É menina. É menina? Menina, vai fazer 3 anos agora, 3 em agosto. Assim... De fato, você começa a fazer algumas reflexões na vida, algumas coisas que você antes você fazia, hoje você já pensa umas 2, 3 vezes antes de fazer. Não tem como. Todo mundo fala assim, filho muda, filho, você vai ver na hora que você tem um filho. Aí você fica fazendo resenha, mas é uma coisa inexplicável. Filho realmente muda a pessoa, a cabeça. Agora não é você por você, é você. Você começa, tudo que você for fazer, você tem que encaixar. É tanto que uma das minhas maiores preocupações que eu tinha quando eu tive a informação de que iria ser pai, era onde é que eu iria encaixar, qual o momento da minha vida que eu ia encaixar minha filha. Hoje não, hoje eu abro mão de certas coisas para poder estar com ela. As prioridades mudaram. E lá atrás eu não conseguiria fazer essa leitura, e hoje eu já consigo fazer. E realmente, assim, eu não estou também tão velho igual o Sal tá falando aí, não, mas realmente as prioridades mudaram, Show de bola. Não foi nem uma pergunta, foi uma mensagem. Já vai estar na hora de matricular no Projeção. Isso aí, parceira nossa aí. Fala que veio do Tritop. É mesmo, você fala que a gente lá pra gente ganhar comissão. Comissão, né? Pode deixar. Dila Alves. Só mesmo enaltecer o grande homem que ele se tornou, amigo de todas as horas. Eu amo. Dila Alves mandou essa mensagem. Valeu, Dila. Dila é uma parceirona desde... Ela mandou outra mensagem no meu privado lá também, mas tipo assim, falando, bacana demais chamar ele, vocês descobriram um pouco da história. Show de bola. Didi, parceiro seu, mandou aqui, ó. Jojó, pergunta o doutor por que o nariz de coxinha. É só vocês olharem aí, ué. Osso. Essa é resenha aí. Já tem antigamente. Aí é por causa do nariz mesmo, pessoal. Começou primeiro de coxinha, aí depois virou coxinha. Era? Nariz de coxinha. Não é dele? É dele? Ele começou essa resenha? Não. Já é mais antigo já. Da época de escola mesmo. E agora aqui, Rafael Norte mandou... o Grupo Almeida Leite presta serviço em diversas prefeituras do Vale do Mucuri e muitas dessas no setor da economia e esporte, educação. Economia. Esporte e educação está muito...
Vou reler aqui. É porque ficou... O Grupo Almeida presta serviços em diversas prefeituras do Vale do Mucuri e muitas dessas no setor da economia, esporte e educação. Está muito à frente de Carlos Chagas. Qual o porquê de Carlos Chagas estacionar e o que ele sugere para a cidade crescer? Rafael Norte. Entendi. Assim, a leitura que Rafael fez, vamos dizer assim, é oportuna e válida. Por quê? Muitas vezes as pessoas vão perguntar assim, mas os caras não fazem nada por Carlos Chagas e agora quer, na linguagem deles, quer cantar de galo, quer dar opinião e tudo mais. Quer a janela. Assim, realmente de forma regional, a gente tem atuação em algumas cidades. E é justamente esse modelo que a gente criou e está dando sequência que a gente está querendo implantar em Carlos Chagas. Por que não antes? Porque realmente a gente entendia que não estava preparado. Por diversos fatores, principalmente por questões particulares. A gente sempre teve essa linha bem fina de separar o que é problema nosso pessoal e o que realmente é reivindicação coletiva. Perfeito. Então, assim, essa questão que Rafael contou aí, que declarou aí, de fato a gente está... Você pode citar quais cidades assim que tem Não, hoje a gente, aqui vizinha mesmo, Serra Zé Moraes, igual eu te falei que eu cheguei daqui nesse tanto de lá, a gente tem um serviço prestado lá, tem o próprio Catugi, que foi a base nossa, como a gente iniciou há 8, 9 anos atrás. Hoje a gente presta serviço em Bertópolis, presta serviços em... até semestre passado a gente também estava em Crisólita, então a gente ganhou de fato uma bagagem bacana, regional, para a gente poder, vamos dizer assim, nesse sentido, tentar agora em Carlos Chagas fazer uma inovação, tanto lógico na área privada, por a gente estar com essa questão nossa aí do Grupo Almeida Leite, e eu acredito que é realmente uma evolução. Ele perguntou o que pode ser feito para... Eu acredito muito em questão de parceria, sabe, mano? Eu acredito muito nisso. Eu acho que tem que ter essa união. Eu sou adepto a dissociar a questão pública. Hoje foi criado, hoje não, né? Atualmente foi criado pelos setores públicos o que a gente chama de terceira via. O que seria isso? É sair mais da questão do privado, sair mais da questão, colocar tudo nas costas do público e criar a questão do terceiro setor, na verdade não é nem terceira via, terceiro setor. São as associações, são aquelas instituições sem fins lucrativos, que é o quê? Que é a união, né, de pessoas ali, para a gente poder, de uma certa forma, praticar determinados atos que vise, se por acaso vai abranger, vamos dizer assim, pouca gente, iniciar abrangendo pouca gente, mas de uma certa forma pode ser que cresça e abranja até uma cidade inteira. Um exemplo que eu gosto muito de dar quando a gente está conversando sobre essa questão do terceiro setor é cidades aí, polos que são exemplo de a questão de associação de bairros. Lá existe uma vamos dizer assim, quem dita a necessidade, o que isso tem que ser até feito. Aumenta a representatividade, né? Perfeito. É justamente essa a essência mesmo. Você vai ter uma representatividade. Além, lógico, do dia a dia ali que a própria associação, a própria instituição sem fim lucrativo vai exercer em relação àquela comunidade. E o porquê não implantar em Carlos Chagas? E as que têm, o porquê que não estão funcionando? Por que não estão alcançando aquele objetivo? Existem classes aqui que, vamos dizer assim, nesse sentido, no papel, são extremamente representativas. Mas por que não está acontecendo isso? Entendeu? Então é um estudo, é uma coisa que tem que ser feita. Entendi. E eu acredito nessa questão de parceria entre público e privado, não no sentido da administração, mas a iniciativa privada interferir muito mais na sociedade. Concordo. do que está acontecendo agora. É o caminho. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Assim, nós temos grandes empresas em Carlos Chagas que têm o potencial de fazer a questão social mesmo. Tanto é que contabilmente falando e juridicamente falando, existem incentivos para isso. Então, por que não está sendo feito? Por que dá um exemplo aí, uma das maiores empresas nossas aqui é o próprio frigorífico. Por que o frigorífico não está atendendo a função social da forma que poderia estar? Vamos dizer assim, dando uma maior contribuição social a Carlos Chagas do que deveria, do que está dando. Entendeu? É por falta de iniciativa do próprio frigorífico, é por falta de iniciativa da própria sociedade Carlos Chagas, que não apresenta
vamos dizer assim, os problemas e eventuais soluções, as propostas. Então, o que está acontecendo? É essa discussão que eu acho que a gente tem que começar a iniciar, entendeu? E eu acredito fielmente que tenha que existir essa, vamos dizer assim, essa separação do poder público, porque senão fica muito acomodado, a gente viver a vida toda, não, é porque o prefeito não faz nada, porque os vereadores só estão ganhando para poder não ir na Câmara. Eu concordo com você, vou até citar a questão de torneio, galera, não tem campeonato, Isaac já está, acho que no 4º ano fazendo um torneio e a nível regional, justo na garra ali, privada ali. Tá faltando a iniciativa. E assim, é lógico que quando você inicia qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de projeto, é lógico que você vai sofrer, né? Mas isso aí não tem que ser, na realidade tem que virar ao contrário, tem que ser combustível para você, na realidade, eu sou movido a isso, a dificuldade. Em nenhum momento da minha vida eu tive facilidade em nada. Então, assim, aí eu abro a parência naquela pergunta que você me fez. E essas críticas que vocês recebem? Na realidade, cara, sendo bem honesto, você não é combustível. Porque se você está incomodando, alguma coisa está acontecendo, João. Exatamente. Entendeu? Então, assim, na realidade, os críticos, eles podem se preocupar um pouco no sentido de que, se criticar, na realidade, eu sou um cara muito autocrítico. Eu posso até fazer a coisa errada, eu posso até errar, mas eu faço sabendo o que eu estou fazendo de errado. E aí eu faço minha autocrítica e faço, não, realmente eu tenho que mudar nesse ponto. Entendeu? Se não estou praticando, aí é uma outra história, mas eu me reconheço. Então, se cada um fazer uma leitura dessas pessoal, do que pode ou não pode mudar, do que está fazendo ou não está fazendo errado e deixar de fazer, você pode ter certeza que a sociedade vai mudar. Por que esses grandes centros, essas cidades que viram referência, do nada? Vou dar um exemplo. O pessoal gosta muito na área de política, dar um exemplo lá de Colatina. Mas foi um instalar de dedo? Né? Na verdade não foi. Foi realmente uma ideia que foi comprada e que virou solução. E o porquê que Carlos Chagas não pode ser? Por que Teoflotão não pode ser referência regional aqui em relação à saúde, por exemplo, que eu vejo que é muito questionada? Absorve a região toda, mas tem os maiores recursos, mas é muito questionada. Então, por que a gente não pode fazer? Falta iniciativa. Eu acho que falta iniciativa de cada um. E é esse o propósito. Perfeito, e eu concordo completamente. Sim. E aí eu foco muito nessa questão de parceria. Parceria com o Giovana, parceria com o Hélio. Aí a gente começa, o Rafael, você tá doido, é um parceiro nosso das antigas, entendeu? É um cara também que merece todo o respeito. E para você ter ideia, só abrindo parênteses em relação ao Rafael, é um cara que também está muito tempo fora de Carlos Chagas e pouca gente sabe o quanto que ele contribui. Verdade. Entendeu? E são pessoas dessas, igual o Rafael, igual você, igual o Hélio, igual eu, que tem que fazer alguma coisa. Tem que estar junto. Tem que estar junto. Não pode ficar assistindo, não, porque... Entendeu? Não é agaçar as mangas. Show de bola. Inclusive, Rato me deu informação aí que eu não tinha nem ideia. Ele falou que o grupo, né, Almeida, hoje é dono de quase praticamente todo Carlos Chagas, dono de não sei quantas porradas de imóvel. Tá aí, ele fez uma pergunta. O que você acha do material humano para esse setor de construção? Na realidade, isso aí é a resenha de Rafael, não tem nada disso, não. É porque, na realidade, o escritório a gente também atende com corretagem. Aí tem hora que eles veem eu mexendo numa casa ou outra de um inquilino aí, alguma coisa nesse sentido, eles isso aí também é seu? Não tem nada disso não, na realidade são dos clientes lá do escritório. Não só na área da construção civil, mas eu enxergo Carlos Chagas como muito deficitário em relação a humano. Assim, e o pior, eu vejo muitas pessoas reclamando em questão de emprego, está faltando oportunidade, está faltando emprego, e na realidade eu vejo ao contrário, eu vejo muito a questão da falta de capacitação, o frigorífico aí está com dificuldade para contratar, entendeu? Quer dizer, a vida toda eles bateram, não, que não tem emprego, que não tem oportunidade. Hoje tem a vaga, mas não tem as pessoas que não... Ou tem, mas não fica, não permanece. A pessoa é acomodada até para se capacitar. E assim, é uma visão muito, muito ampla, mas só para dar um exemplo. O pessoal, ao meu ver, sabe,
O pessoal também com esses programas do governo ficou muito acomodado, cara. Com certeza. Eu conheço muita gente próxima a mim e fala assim, nossa, eu vou trabalhar na hora que eu acabar. E o pior desses programas, lógico, que tem pessoas que infelizmente necessitam, mas tem pessoas que deixam de produzir, construir uma vida maravilhosa, próspera, só por conta disso aqui, batendo na continha ali, vive naquilo ali. Eu sou extremamente contra o comodismo, sabe? Eu acho que realmente gera essa situação aí. Uma das coisas menos que eu sempre visualizei em vocês, e assim, eu falo assim de coração mesmo, não é como diz o outro, fazendo média nem nada, não, é a questão do empreendedorismo. Quando eu acordei, eu vi minha sobrinha estudando lá, eu não sabia disso. Hoje tem matéria de empreendedorismo na escola. Tem. Eu achei super interessante. Que nossa geração não teve, né, velho? Não teve, entendeu? Tipo assim, a gente hoje empreende aí porque é dom de Deus mesmo, mas é na raça, não tem a técnica, escola da vida. É a vontade de vencer, é a vontade de dar certo. De acordar cedo, de ir pra luta e tudo mais. Arriscar, porque a técnica mesmo a gente, teoricamente, não tem. A gente vai aprendendo no dia a dia. A base mesmo, que é o que Lô fez com vocês como atleta. Entendeu? Então, assim, eu achei bastante interessante, eu não sabia. Mas tem lá, ela fez até um projeto dela, da empresa dela. Ela falou assim, bacana. Show, graças a Deus abençoe. Falta agora inteligência emocional e a questão de educação financeira. Educação financeira é a outra do direito lá, de saber a Constituição. A Constituição, eu não né? tenho ideia de nada. Vocês que estudam na área, vocês Direito sabem. constitucional e do consumidor, no mínimo aí. Mas Eu as quatro particularmente, matérias. toda pessoa que vem conversar comigo, sendo bem honesto, eu quero ser médico, eu falo, moço, faz primeiro direito. Moço, direito, a pessoa não precisa só fazer só pra ela, já basta. Verdade. Né? Eu acho que tinha que ser base de tudo. Moço, eu quero fazer educação física, faz direito primeiro. Aí depois direito você vai fazer educação física. Se eu tivesse, vamos dizer assim, alguma influência de falar com alguém, eu falaria, não, antes de você fazer qualquer curso, você faz direito. Segura essa dica aí, galera. Segura, vai, faz, nem, eu vou perder 5 anos, vai não, cara. Direito você não perde. Perdão. Entendeu? Então, assim, é um leque, leque mesmo tá aí, é um leque ilimitado. Ilimitado, é uma área, e vou te falar, esse dia mesmo eu tava escutando um colega meu que formou comigo, que ele não tinha, tava reclamando que não passou na hora, até hoje que ele é adepto a acabar com o exame. Aí eu fui e fiz uma leitura, falei assim, cara, hoje deve estar formando, eu não sei, mas deve estar formando aí por semestre, e cerca de, lá em Teoflotone tem 3 faculdades de Direito, Nanuc mais uma, então, sei lá, formando aí, no mínimo aí, uns 120 advogados por semestre. Aí ele falou, para onde é que tá indo estudo aí? É justamente você ver o leque do direito. Entendeu? Mesmo você não sendo advogado, você consegue trabalhar na área. Perfeito. E ser, vamos dizer assim, ter um retorno financeiro bacana, entendeu? Então, faz direito, mas vou te falar, deve se estudar pra caramba, menino. O cara, aí, não é só entrar na faculdade também, não. Outra coisa também que me deu uma direção na vida é a tal do direito, porque é automático, não tem como você fazer direito meia boca. Ele te conserta, ele te limita. Entendeu? Então nós temos esperança com ele dele. Não, você já pode fazer a leitura, mas o homem tá fino. Show de bola. Mais ou menos. Ericão, tem mais alguma coisa assim específica que você quer arrancar de... A hora é agora, moço. Aproveita como tá aí. Só agradecer meu advogado aí. Faltou a oportunidade de falar aqui na conversa. Eu gosto de usar, né, o momento e tal. Eu sei, eu acompanho, você é um cara, eu até falei de Ed esses dias, e você também é um cara que o seu grupo ali sempre te elogia muito, e a informação que a gente tem é essa questão do trabalho voluntário, você presta muito esse serviço. Não sei se vai chover de gente pedindo agora, mas te parabenizar de verdade. Isso aí é não só comigo, que foi outra coisa fantástica, mas as pessoas falam que precisou alguma coisinha ali, você sempre resolve. O meu mesmo foi voluntário. Você sempre ampara, e isso é importante pra caramba. Eu queria te parabenizar e deixar registrado esse talvez que ninguém nem sabe disso, né? Te dar parabéns. É porque, assim, Giovana, eu vou voltar a reforçar isso aí, porque eu acho que é esse o caminho, sabe? Mas isso aí você tá sendo... É uma utopia, você está tá na ilusão e tudo mais. Populista, é um discurso. Mas não, cara, quem me conhece mesmo sabe da minha essência, eu sou dessa forma. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Eu não atrapalho, não. Mas, assim, é uma ideia
que eu tenho de vida e tento ao meu redor, quem puder absorver isso, eu tento implantar. Lógico, né, que cada um tem uma forma de reage de uma maneira. Tantos uns comungam da ideia, outros também acham que não, que isso é bestagem, que isso é aquilo, que você tem que pensar no seu, alguma coisa nesse sentido. E assim, graças a Deus, tudo que eu fiz de forma voluntária, eu consigo enxergar que Deus me deu, não é em dobro, não. É 10 vezes, 20 vezes mais. Então, talvez sou eu que estou no caminho certo, né? E não as pessoas que criticam quando a gente ajuda um ou outro. Perfeito. Eu já cansei de ouvir isso. Moço, para que você vai ajudar esse cara? Moço, você está dando ajuda, depois é o primeiro a meter a facada assim nas costas. Cara, eu faço minha parte. E tem aqueles que falam, você está fazendo isso para ganhar o voto deles e tal. Sim. Ô, Tasso, hoje... Você é mais contador ou mais advogado? Ou você não consegue separar? Não, hoje eu não consigo. Até nisso eu dei sorte na minha vida, porque uma coisa está complementa uma complementa a outra. Você é um profissional realizado? Ainda não. Erro pra caramba. Mas eu tenho aquele reconhecimento de que eu errei hoje, amanhã, no mínimo eu tenho que corrigir meu erro. Tá no processo, né? Tá no processo. Eu acredito, nem sei, porque essa questão de realização é muito subjetiva. Talvez o cara é o realizado que eu falo assim, hoje você tem sua renda, você tá em dia com seus dívidas, você tem sua casa, seu carro, entendeu? Não, assim, hoje eu vou dizer assim, como... E até pessoalmente o reconhecimento das pessoas. Não, hoje eu tenho prazer no que eu faço, eu gosto muito de falar isso. Perfeito. Então, para mim, é o que importa. Você acordar cedo e ficar até uma hora dessa, por exemplo, se eu não tivesse aqui, eu tava lá no escritório. Tem que ser prazer, cara. Não é, vamos dizer assim, o retorno financeiro, até o retorno financeiro consequência. Se você focar só no retorno financeiro, até o próprio serviço seu fica monótono, fica chato, entendeu? Então, assim, hoje eu faço. Por isso que talvez eu tenha uma forma diferenciada de advogar por isso, porque não é que eu vou voltar a repetir, não é que eu não foco no financeiro, é consequência. Sim. Se você desempenha um serviço, é porque você tem que ter. Porém, eu faço o meu serviço com prazer. Eu tenho prazer de entender o caso, eu tenho prazer de estudar o caso, eu tenho prazer de, se eu, vamos supor, num determinado momento do processo lá, porque querendo ou não, o direito é dois lados, né? Senão não existe ação. Sim. Então, se você está lá num determinado momento do processo, você vê, mas por que meu adversário hoje tá melhor, ou tá com a razão, não tá? Deixa eu ver se eu entendi. Eu procuro muito fazer isso. Por quê? Porque a evolução do direito, ela tem que ser realmente diária. E a contabilidade, então, é aquela paixão, como dizia os outros. Esse cara gosta tanto do serviço dele, que voluntariamente ele me ajudando na campanha, eu lá em Teoflotone, preparando os hambúrgueres. Esse cara chegou lá, bicho, na mesinha do lado, e que eu preparando as carnes, desembolando e tal. Graças a Deus deu tudo certo. Então você não vai lembrar de uma coisa que você fez lá, não, né? O quê? Mas minha cortesia do hambúrguer até hoje, nada. É só pedir, lá tá de portas abertas. Não, hambúrguer, você não, moço, hoje eu não tô com ele, eu tava 100 e tantos quilômetros de casa. Eu falei assim, não, moço, deixa pro dia. Só que até hoje não veio comida. Não lembro aí, ó. Hoje já tá liberado. Já tá liberado. Ô, Fran, tá liberado na hora que ele pedir aí. Com o acréscimo lá do cheddar. Cheddar, tudo certinho. Tô brincando, resenha à parte. Mas, assim, é igual eu tô te falando, Jó. Umas coisas interessantes de deixar registrado para as pessoas. E assim, daqui 10 anos sua menina vai assistir isso aqui, vai ver o tanto que você evoluiu, vai saber da sua história, entendeu? Não, a minha evolução tem que ser diária. A luta sempre é você ser melhor que você. Sim, com certeza. Eu não consigo, eu particularmente, eu não foco muito no outro lado, vamos dizer assim, igual mesmo. Essa questão que eu mencionei aqui. Quando eu estou num processo contra outra parte, eu não gosto muito de focar quem é que está do outro lado, quem é que... Entendeu? Eu foco muito assim, o que eu preciso fazer para o meu cliente. Perfeito. Entendeu? É tanto que a advocacia ela é uma área muito... Os egos são muito altos, não vou mentir para você não. A pessoa chegou ali, a pessoa não consegue separar, na maioria das vezes, o profissional do direito da pessoa não. Talvez você coloca determinada coisa no processo, o cara vai assim, esse cara tá falando isso, é por causa que sou eu, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Então, assim, é uma área realmente melindrosa. As pessoas, você tem que pisar um pouco delicado, porque senão a pessoa, ela não desassocia, não. Ela acha que você, advogado, tá falando aquilo dentro de um determinado processo, porque você pensa aquilo de forma pessoal, vamos dizer assim, nesse sentido. Então, assim, o direito é uma evolução. É um desafio diário. É diário. Cada caso
eu trato casos de forma individualizada. É uma história. É uma história, porque talvez para mim vai ser mais um processo, mas para o cliente é o processo da vida dele. Determinar. Eu prezo muito isso, sabe? Igual mesmo eu vejo Caramba, muito... bicho, massa demais. Eu vejo muito a questão da advocacia da ativa aí, muitos colegas falando assim, mas é só da ativa, não se preocupa só com a certidão. Não, na realidade aquele processo ali, por mais que seja da ativa, que da ativa para quem não entende, é aqueles processos que são custeados pelo Estado, eles te nomeiam como advogado da ativa, aí o Estado te paga bem pouco e difícil, mas uma hora você recebe. E aí realmente o tratamento você vê que é diferenciado. Entendeu? De uma causa particular. Eu, particularmente, eu tento tratar da mesma forma, justamente por isso. Porque talvez aquela pessoa que pediu o amparo ali da advocacia da ativa é justamente o processo da vida dela. É uma mãe que está cobrando alimentos ali, que para mim é uma ação de alimentos. Não, mas para ela é a ação de alimento da vida dela, da filha dela, do filho dela. Entendeu? Então, assim, eu particularmente, eu tento, igual eu estou te falando, quando a gente fala que erra muito, é porque realmente faz parte do processo. Porque errar da também vida. Acontece isso aí. Entendeu? Então, assim, o que a gente tenta fazer, mas, na maioria das vezes, é tentar acertar. E sempre que erra, ajustar, ver onde é que pode melhorar. Ajustar, consertar. Porque é aquele velho ditado, né? Se errar, é humano, né? Agora, persistir, aí já é burrice. Ou é pecado. Ericão, mais alguma coisa? Não. Tá de boa? Eu acho uma prosa boa. Acho que dá pra galera conhecer. Pra quem não sabe, ele é filho ele citou que o pai dele faleceu, Zeras Pernambucana. A fera. Foi vereador aqui. Foi presidente da Câmara aqui, tudo. É igualzinho ele, velho. Na hora que você vê uma foto, é igualzinho. Até o viés, vamos dizer assim, político aí, é dele, porque realmente a gente... Vamos dizer assim... Cresce, acompanha. Eu mesmo acompanhava, pai. Acompanha e cria aquela paixão, né? Envolvimento e tal. Envolvimento, aquilo começa a fazer parte. Eu gosto muito por isso. Eu não sei se eu teria coragem igual vocês, bicho, candidatar. Porque eu vou te falar, cara. Seu irmão entrou. Não, você tá... eu vou te... Lucas, fora de sério, porque eu, particularmente, no lugar dele, eu acho que não conseguiria, porque... Eu não consigo ainda absorver um cara que está do seu lado, um cara que você ajuda, um cara que fala assim, bicho, não votei no você não. Porque você está com boas intenções, você tem um know-how para poder fazer alguma coisa diferenciada e o cara não vota porque o outro deu um saco de cimento, o outro deu um trem assim, então eu não consigo. Por mais que eu talvez não consiga ainda. Pois é, eu adoro, moço, eu estudo política, eu adoro política, eu vejo a movimentação política e consigo enxergar essas coisas. Mas o ser ainda não consigo. Show de bola. Tá, parabéns. Acho que deu pra galera, né, ter uma noção de quem é essa fera aí. Revivemos uma coisa que eu acho que... Eu nem lembrava desse tanto de torneio que você... Eu nem sabia. Eu só sabia que você... Falar nisso, deixar registrado aqui que em 2019 eu fui o maior campeão aqui em Carlos Chagas. Eu ganhei tudo. 2019? 2019 eu ganhei, eu ganhei lá a quadra com detalhes. Ganhei lá no de Isaac, lá no eletrizante com Flá Chagas. Ganhei o regional que Carlos Chagas não tinha ganhado lá em Serra. Ganhei o campo com Corintinha. Ganhei a Libertadores com o Mengão, o brasileiro, só perdi o Mundial. Fez barba, cabelo e bigode. Maria. Aí tem hora que eu vejo feijão é um ídolo lá também, mas eu vejo feijão postando lá os TBT dele lá. Uhum. Assim, e aí, 2019 aí? 2019 você tem que respeitar que 2019 eu ganhei tudo. O cara ganhou tudo, disputou, pô. Show de bola, tá registrado, tá? Parabéns por sua trajetória, sua vida e tal, né? A gente deseja tudo de bom. Igual a gente costuma falar, é a primeira vez que você veio, mas não vai faltar oportunidade. Espero não vai ser a última. Você aqui mais vezes. Eu que queria agradecer a oportunidade. Tamo junto, brother. Com certeza. Se você quiser, né, mandar um recado, anunciar alguma coisa. Na verdade, é só pedir desculpa pro pessoal aí, que tem hora que a gente tá na correria desgramada, o cansaço tem hora que bate aqui, vai falar. Vai falar, tem hora que embola aqui, alguma coisa nesse sentido. Mas é agradecer a oportunidade mesmo, parabenizar, cara, esse projeto. Carlos Chagas necessita. Igual eu tô te falando, não tem necessidade nenhuma vir aqui e falar nas suas frentes só porque tá filmando nada. A gente acompanha, vocês queiram ou não acreditar, a repercussão é bastante grande de vocês, entendeu? É parabenizar pelo projeto mesmo e continuar evoluindo, igual eu tô te falando. Se comigo aqui teve alguma falhinha, no próximo é corrigir. Show de bola. Aquela ideia, porque realmente Carlos Chagas necessita e merece. O que precisar também, cara, a gente tá lá à disposição, sem meias voltas.
E o pessoal também, o que precisar aí, é só entrar em contato aí que a gente tá aí para poder ajudar. Show de bola. Tássio, brigadão. Vou fazer os agradecimentos. Quer fazer, Sex? Agradecer aí mais uma vez, primeiro o Jovens Burger. Agradecer a parceria aí com o Jovens Burger. Quem quer comer aquele hambúrguer artesanal delicioso, procura aí a galera do Jobs. Fran vai estar lá pronta para te atender. Lembrando também que tem cashback segunda a quarta-feira lá no Jovens Burger. Qual o próximo? Agradecer o Projeção. Instituto Educacional Projeção. Você quer colocar seu filho em uma escola que vai dar total atenção com o ensino Bernoulli ainda, coisa top, de outro nível. Pode procurar a galera do Projeção também aí para fazer a matrícula do seu filho. E Agência Tritop. Para você que quer se posicionar melhor na internet, divulgar sua marca, sua empresa, procurar a gente aí também. O link vai estar aí embaixo. Procurar a gente que a gente vai fazer aí o negócio decolar. Show de bola. Só para finalizar, amanhã Rafaela Alves, na quarta-feira Ricardo Viana, na quinta-feira Giovana Coutinho. Nós conseguimos trazer aquela fera. E na outra semana tem uma turma top aí que na sexta-feira a gente revela. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto, valeu.